Toda a sua vida se torna diferente quando você crê na palavra. Quando você não fica, eu preciso que Jesus faça um raio cair na minha frente. Para crer em Jesus, eu preciso que, sei lá, algo miraculoso aconteça com a minha vida. Você não deve esperar esse momento. Você deve simplesmente crer nessas palavras. Vai, teu filho vive, literalmente. Bom, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Área 1. Toda manhã, às 7 horas da manhã, nós começamos esse projeto, tá? E nós já estamos aí indo para o final da terceira semana em que nós estamos estudando aqui as Escrituras Sagradas. E Área 1, de onde é que surgiu esse nome, né? Área 1 é porque eu divido a vida humana em 6 áreas. Seu relacionamento com Deus, seu casamento, sua família, sua vida financeira, sua carreira e sua saúde e disposição. E todas essas áreas são importantes para a construção de uma vida abundante. Mas a mais importante, a área número 1, é o seu relacionamento com Deus. Desse relacionamento derivam todas as outras áreas. Então é importante eu estar mencionando isso para vocês. Eu não sou um pastor, isso aqui não é um sermão, eu sou um irmão em Cristo que você pode considerar como alguém que pode compartilhar as Escrituras Sagradas com você. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Área 1. Nessa ocasião a gente vai estudar João. Você pode pegar sua Bíblia, né? Eu estou com a Bíblia no Kindle, também tem uma Bíblia física. Você pode pegar sua Bíblia e abrir em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo a partir do 43. E a gente vai dar continuidade, já que ontem nós vimos até o 42, tá bom? Então João, capítulo 4, versículo 43. Vamos prestar atenção aí nas Escrituras Sagradas, o que é que elas dizem? Capítulo 4, João, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor. Passados 2 dias, partiu dali para Galileia. Estava se referindo a Jesus. Porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria casa. Assim, quando chegou a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, da Páscoa, a qual eles também tinham comparecido. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia. Lembra? Caná da Galileia foi o local, né, perto da região em que Jesus morava, onde ele realizou o primeiro sinal dele. Lá em João, capítulo 2, no comecinho do capítulo 2, vai dizer que ele operou ali o milagre de transformar água em vinho. Não sei se você lembra disso, dentro de uma festa de casamento. Então, dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizeram vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e lhe rogou, e lhe pediu, que descesse para curar o seu filho, que estava à morte, estava prestes a morrer. Então Jesus lhe disse, se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Aí Jesus disse assim, vai, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia com os seus servos e lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho tinha se sentido melhor, E informaram, ontem, à hora 7ª, a febre o deixou, ou seja, por volta da 1h da tarde. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Versículo 54, foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir da Judéia para a Galileia. Vamos orar? Senhor, fala no nosso coração através dessa palavra. Nos abençoa aqui, Senhor Deus, nesse momento devocional, Senhor, nesse momento de leitura da Tua palavra, de interpretação das Tuas Escrituras, é uma hora tão preciosa, Senhor Deus, que nós podemos dedicar aqui 30 minutos, 1 hora, para estudarmos, Senhor Deus, de fato, aquilo que o Senhor deixou para nós. O Senhor deixou uma palavra viva e a Tua Bíblia, Senhor Deus, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, Senhor. Ó Deus, transforma os corações, transforma o meu coração, primeiramente, e transforma o coração das pessoas que vão assistir essa live. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Em nome de Cristo nós te oramos, nos dá entendimento aqui
e que seja notado, de fato, Senhor Deus, que o Senhor me ajudou a trazer a interpretação e a trazer as aplicações práticas para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Aqui eu queria mencionar para vocês, né, o que é que estava acontecendo. Jesus estava saindo de Jerusalém e estava indo em direção a Galiléia. Ele estava saindo da Judéia e estava indo em direção a Galiléia. Galiléia era a região que Jesus vivia, morava, cresceu. Ele nasceu em Belém, depois ele foi para o Egito com seus pais quando era bebezinho, e do Egito Deus chamou eles de volta e eles voltaram para a região de Nazaré, na Galiléia. Então Jesus passou a ser conhecido como Galileu ou Nazareno. Então diz aqui o Evangelho de João, que no versículo 43, que passados 2 dias em que ele ficou ali com os samaritanos, lembra que no percurso em direção a Galiléia, da Judéia para Galiléia, ele tinha que atravessar a Samaria. E ali ele revelou para a mulher quem ele era, aquela mulher samaritana do poço, revelou que aquela pessoa que pedisse a Jesus, dele sairiam fontes de águas vivas, né? A água que iria fazer com que as pessoas não mais sentissem sede. E aí, uma coisa que é muito interessante que aconteceu foi que a mulher samaritana, ela creu em Jesus e com o pouco que ela sabia, o pouco que a mulher samaritana sabia, fez com que ela fosse até a cidade de fato e pregasse aos homens, evangelizasse a eles. Eles passaram a crer em Jesus e vieram ter com ele. Quando vieram ter com ele, ficaram tão impressionados com o ser de Deus, com o ser de Jesus, com quem ele era, aquela pessoa. Eles creram em Jesus e disseram assim, será que você pode ficar aqui conosco mais 2 dias? E Jesus acatou isso. Interessante esse pedido, né? Os samaritanos, eles eram inimigos dos judeus. Eram meio que inimigos, eles não se batiam, né? Eles tinham ideias divergentes. E aí, Jesus fica ali com eles por 2 dias. E depois desses 2 dias, ele parte novamente na direção do objetivo dele. O objetivo dele era chegar na Galiléia. O mesmo Jesus, então, testemunhou e disse, olha, um profeta não tem honras na sua própria terra. É como se ele dissesse assim, as pessoas da sua própria terra, as pessoas da sua criação, as pessoas que cresceram com eles ali como seus amiguinhos, elas não vão entender quando esse homem se tornar profeta quando adulto. Deus é que chama o profeta. Deus é que chama a pessoa para uma missão específica. E geralmente essa missão se manifesta com o decorrer dos anos. Se manifesta muitas vezes na fase adulta. Com Jesus, a manifestação do seu propósito foi desde o seu nascimento. A sua mãe sabia para o que ele nasceu. E ela guardava tudo isso no coração, Maria. Mas Jesus, apesar de ter tido esse chamamento desde o seu nascimento, essa manifestação profética de Jesus só aconteceu com quase 30 anos. E eu fico impressionado como nesses 30 anos eu acredito que Jesus se preparou para aqueles 3 anos. Os 3 anos em que ele dedicaria tempo para formar discípulos, para formar a liderança da sua igreja. Então, o que é interessante para nós percebermos é o seguinte. Jesus, então, reconhece que um profeta não tem honra na sua própria casa. É como se as pessoas que estavam ali ao seu redor, que foram criados com ele, dissessem assim, não, calma aí. Ele agora é profeta. Ele agora é o Filho de Deus. A gente conhece Jesus. A gente estava aqui com ele, ó. A gente acompanhou o crescimento dele. Ele não é filho de José, né? Como é que ele é filho de Deus? Então as pessoas diziam isso, as pessoas na sua própria terra. Então existia essa dificuldade, né? Que o profeta não recebia honra na sua própria terra. Assim, quando chegou na Galiléia, os galileus, então, as pessoas daquela região, o receberam. Por quê? Porque viram as coisas que ele fizera lá em Jerusalém. E aí Jesus se dirigiu para Caná da Galiléia. Caná da Galiléia foi a região em que ele transformou água em vinho no casamento. A gente já explicou isso. Esse vídeo está lá no canal do YouTube, na playlist Área 1. Você vai encontrar isso no capítulo 2 de João. E aí, dirigiu-se Jesus para Caná da Galiléia. E ali havia um oficial do rei. Ou seja, uma pessoa importante. Era provavelmente um militar. Naquela região, responsável por cuidar daquela região diante do rei. Cujo filho estava doente em Cafarnaum. O filho dele estava prestes a morrer. Ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, por favor, ele rogou, né? O rogo é um pouco mais profundo do que uma petição simples. Quando você pede assim, ei, por favor, será que você pode me dar um copo d'água?
É diferente de você dizer assim, ei, por favor, eu estou sedento, fazem dias que eu não bebo água, será que você poderia me dar um copo de água? O rogo tem uma característica de súplica, né? É uma petição com fervor. Então ele rogou a Jesus que descesse para curar o seu filho. Na cabeça dele ele pensou, poxa, ele precisa ir lá, ele precisa ver meu filho. Não estava nos planos de Jesus descer a Cafarnaum naquele instante. E Jesus diz assim, ó, se porventura, se por acaso vocês não virem sinais, se vocês não virem prodígios, se vocês não virem eu curando de forma miraculosa, de forma espetacular alguém, vocês de modo nenhum vão crer. Jesus diz isso. Olha só o que aconteceu. Então o oficial rogou mais uma vez e disse, Senhor, desce antes que meu filho morra. Ele estava ali pedindo, né? Nosso momento de oração com Deus é o momento da gente rogar pelas nossas necessidades. A propósito, nós vamos entender ali qual é a função da oração no Pai Nosso. Você vai entender como Jesus nos orienta a orar. Aquilo ali é uma agenda de oração. E então aqui é como se o oficial do rei estivesse dizendo para Jesus, ei, por favor, eu sei que o Senhor tem poder para curar. Será que o Senhor pode descer até o meu filho e pode curar antes que ele morra? Aí Jesus disse assim, vai, teu filho vive. 4 palavrinhas. Vai, teu filho vive. Ele estava à beira da morte. Teu filho vive. No versículo 50, ele vai dizer assim, o homem creu na palavra de Jesus e partiu, correu para casa. Perceba que a distância mais ou menos de onde ele saiu, né, de Jesus, ele estava por volta ali da hora 7ª, que é 1h da tarde mais ou menos, no nosso horário atual. E ele estava ali por volta da hora 7ª e ele se dirigiu até Cafarnaum. E perceba que a viagem dura provavelmente mais de um dia. Ele chegou ali depois de 1h da tarde, no outro dia, na cidade dele, e perguntou para os seus oficiais, para os seus guardas, em que horas, por volta de que horas de ontem, o menino tinha se sentido bem. E aí os guardas disseram, por volta da hora 7ª. E ele reconheceu ali, o oficial do rei reconheceu, que nessa exata hora tinha sido o momento em que Jesus disse, vai, teu filho vive. 4 palavras. O que eu acho interessante dessa passagem é que esse homem, Jesus tinha dito assim, ó, se eu não operar milagres, se eu não operar prodígios, vocês não vão crer, né? E Jesus disse 4 palavrinhas quando ele rogou novamente. Vai, teu filho vive. E ali foi inundada o coração daquele oficial. O coração daquele oficial foi inundado por fé. E ele creu em Jesus. Ele creu na palavra. Quando você crê na palavra de Cristo, toda a sua vida se torna diferente. Toda a sua vida se torna diferente quando você crê na palavra. Quando você não fica, eu preciso que Jesus faça um raio cair na minha frente. Para crer em Jesus, eu preciso que, sei lá, algo miraculoso aconteça com a minha vida. Você não deve esperar esse momento. Você deve simplesmente crer nessas palavras. Vai, teu filho vive. Literalmente. A vida em Cristo é uma vida cheia de abundância, com fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá por fé. E eu e você, nós precisamos viver por meio daquilo que nós, mesmo não vendo, nós cremos. Mesmo não vendo, nós temos certeza. Hebreus, capítulo 11, vai dizer que a fé é a certeza de coisas que não se veem. Aquele oficial do rei, ele não podia ver que o seu filho tinha melhorado. Ele não tinha um telefone para perguntar, ei, dá uma olhadinha aí se meu filho melhorou. Não tinha WhatsApp naquela época. Manda uma foto dele. Papai, estou bem aqui, já melhorei. Não, ele não tinha isso. Então ele precisou crer. Crer sem enxergar. Ele precisou ter fé. Ele precisou ter certeza que o seu filho vivia. E foi isso que ele fez. Então, o filho dele vivo fez com que esse milagre, né, fez com que ele cresce que Jesus realmente tinha poder para salvar. E o que ele diz é muito interessante no versículo 53. Ele creu, e não apenas ele, e toda a casa dele creu em Jesus. E aí João termina o capítulo 4 dizendo, foi este o sinal que Jesus fez em Caná da Galileia. O segundo sinal que ele fez nessa região da Galileia. E aí o que eu acho interessante aqui é que esse homem, como líder da sua casa, como o pastor do seu lar,
Quando ele creu em Jesus, ao chegar lá, e o registro de João é muito claro, dizendo que ele e toda a sua casa. Quando ele diz toda a sua casa, ele está se referindo à sua esposa, aos seus filhos, está se referindo aos seus criados. Ou seja, ele creu e toda a sua casa também creu em Jesus e foi salvo. Eles creram em Cristo. O que é interessante aqui é que esse homem, provavelmente ele chegou lá e as pessoas não entendiam muito bem. As pessoas perguntaram, poxa, como é que ele melhorou do nada? Estava pronto para morrer e do nada melhorou. Isso é um milagre. E aí o homem, esse oficial do rei, ele teve a função importantíssima. Mais uma vez aqui a gente chega no patamar de evangelismo. Você tem uma missão diante de Deus. Crer nele e pregar esse evangelho, essa mensagem de salvação. Foi isso que o oficial do rei fez. Só que ele começou fazendo isso com os da sua própria casa. Muitas vezes a gente quer ir para a rua para pregar o evangelho, mas a gente não prega o evangelho com a nossa vida e com as nossas palavras dentro de casa. Eu acredito que quando você vive uma vida coerente com aquilo que você crê, você joga a luz, de fato, para aquilo que é o evangelho. Então, mas eu não sou adepto daquela visão de que você prega com a sua vida, você prega com o seu exemplo. Não. Você tem que pregar também com a boca. Porque como é que crerão se não há quem pregue? Então eu e você, nós somos chamados para pregar o evangelho com a nossa boca e também para que a nossa vida seja um testemunho vivo desse evangelho. Eu e você, nós temos essa responsabilidade e nós precisamos começar a fazer isso com os da nossa própria casa, com os de dentro, com o nosso cônjuge, caso ele não seja cristão, com nossos filhos, caso eles estejam distantes do Senhor, com os nossos pais, caso eles nunca tenham crido em Cristo, com os nossos avós, com os nossos tios. Nós precisamos pregar o evangelho para as pessoas da nossa casa. Nós precisamos fazer isso. A palavra de Deus vai dizer de forma muito clara para nós. Ele creu e todos os da sua casa creram também. Ou seja, quando ele chegou lá, ele pregou aquilo que ele tinha ouvido. Ele disse, eu fui lá e roguei para Jesus e Jesus curou, ele proferiu uma palavra de cura. Vai, teu filho vive. E eu criei. E eu vim correndo para Cafarnaum. Quando eu chego aqui, vocês disseram que meu filho estava salvo ou estava vivo, tinha recuperado as suas forças. Exatamente na mesma hora que Jesus disse, vai, teu filho vive. Essas 4 palavras miraculosas de Jesus. E aqui existe uma manifestação muito clara para nós. Jesus, ele era Deus. Com uma só palavra, ele criou toda a raça humana. Ele criou o mundo e tudo que a gente vê e que a gente pode contemplar que existe. Com uma só palavra. Então Jesus também era poderoso para, mesmo não estando presente no local, dar um comando para a salvação daquele que está enfermo. Será que você crê nesse Jesus? Ele controla cada uma das patologias que existem na raça humana. O coronavírus que surgiu na China, ele controla. E ele pode fazer cessar, sim, com uma palavra apenas. Com uma palavra apenas, ele pode fazer uma multiplicação de seus anticorpos. Ele pode fazer com que aquelas bactérias, com que aquelas doenças que estão, de repente, te deixando enfermo, te deixando doente, te deixando à beira da morte, simplesmente sumam. Se é uma insuficiência renal, ele pode restaurar o teu rim. Ele é que controla as funções vitais da vida humana. O coração, o pulmão, os nossos anticorpos, os glóbulos vermelhos, as vitaminas que nós temos, os sais minerais, tudo isso está debaixo do controle soberano de Cristo, poderoso de Cristo. Ele criou todas as coisas com uma palavra. Com uma única palavra, ele pode restaurar a sua saúde, ele pode gerar cura. Sim, esse é um Deus que cura. Nós não podemos deixar de acreditar nisso. Agora, claro, quando ele manda uma doença, ou quando nós somos acometidos por uma doença terrível como câncer, uma doença terrível como, sei lá, uma úlcera, um câncer de intestino, quando nós temos uma doença terrível como Alzheimer, ou como ELA, né, esclerose lateral amiotrófica, quando nós somos atingidos por esses diagnósticos, nós precisamos continuar crendo que Jesus é poderoso para nos salvar. Jesus é poderoso para nos curar. Agora, qual é a intenção de Jesus com aquela doença? Com certeza, eu e você, nós não podemos desperdiçar a nossa doença. Tem um pastor norte-americano que eu gosto muito. Se você não conhece ele, você pode pesquisar no YouTube, você vai encontrar muito material dele, que é o John Piper.
e ele vai ter uma pregação falando assim: não desperdice o seu câncer. Se você pesquisar essa pregação no YouTube, você vai encontrar ela em português. Não desperdice o seu câncer, John Piper. Piper se escreve P-I-P-E-R, tá? P-I-P-E-R. Então, Piper. E John Piper ele diz assim: eu e você, nós não devemos desperdiçar as doenças que nós temos. Doenças crônicas, doenças terminais. Nós precisamos utilizar essas doenças para dar testemunho da glória de Cristo. Afinal, nós fomos projetados aqui para esse mundo, nós fomos criados aqui nesse mundo para vivermos uma vida peregrina, para vivermos de passagem. O nosso lar, o nosso país não é aqui. O nosso país é lá. Aqueles que creem, eles têm uma morada celestial. Nós estamos aqui nesse mundo de passagem, literalmente. Agora, o que importa é o que nós vamos fazer durante essa estadia, durante essa passagem, durante essa peregrinação. Sim, eu e você precisamos trabalhar, nos esforçar com diligência. Durante essa peregrinação, eu e você precisamos, sim, fazer dinheiro, recursos financeiros, ajudar pessoas, trazer conforto para a nossa casa. Sim, nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Não é porque nós somos peregrinos que nós vamos viver a vida aqui de forma irresponsável com o nosso corpo. Comendo qualquer coisa, tomando Coca-Cola todos os dias, me permita dizer isso. Não praticando exercícios físicos, porque senão a sua peregrinação vai ser mais breve aqui nesse mundo. Logo, logo você vai estar apto para ter um infarto, você vai ser um candidato a morrer do coração a qualquer momento, porque você não cuida da sua saúde, sua barriga está desse tamanho, você está com sobrepeso. Então sim, nós somos chamados durante essa peregrinação a termos uma saúde vital. Nós somos chamados a cuidarmos da nossa máquina. Deus nos deu os recursos de tempo, nos deu os recursos muitas vezes de saúde, nos deu os recursos de ter um corpo. E nós precisamos desse corpo físico. Porque como é que você vai cuidar da sua família, cuidar das pessoas que você ama, se você não tem capacidade de cuidar do seu próprio corpo? Vai chegar o momento em que você vai estar inapto, vai estar cansado, dor na coluna, mexe um braço, dor no ombro. Você não tem musculatura, então você precisa praticar exercícios físicos. Você tem essa responsabilidade diante de Deus e diante da sua família. Você precisa sim praticar exercícios físicos. Durante essa peregrinação, você precisa constituir uma família, ou não, né? Enfim, tem algumas pessoas que são chamadas por Deus para serem eunucos. Ou seja, para não contraírem matrimônio, não casarem e viverem só para a pregação do Evangelho. Eu acredito nisso. A Bíblia vai trazer isso para nós. Só que, de maneira geral, em vias de regra, o padrão é que você contraia uma esposa ou contraia um marido, literalmente, né? Você case com uma pessoa do sexo oposto e você constitua uma família. Família é pai, mãe e filhos. Família, vou deixar claro aqui para vocês. A Bíblia diz isso e eu preciso deixar claro, sem querer entrar em polêmica. A Bíblia deixa claro qual é o padrão de família. As pessoas tentam relativizar esse conceito, mas quem instituiu a família primeiro é que tem o poder, é que tem o direito de estabelecer o que é o certo e o que é errado. Qual é o padrão de família? Eu e você, nós podemos multiplicar, frutificar com os nossos filhos quando nós temos uma esposa ou um marido do sexo oposto. Se eu sou homem, eu preciso ter uma esposa. Não posso ter um esposo. Isso não é agradável diante de Deus. Eu preciso ser claro aqui. Chega daquelas pessoas que passam a mão na cabeça. Não. Homossexualismo é um pecado. Assim como adultério é um pecado. Assim como promiscuidade, pornografia, prostituição. Assim como inveja. É um pecado diante de Deus. Eu tenho que condenar todos esses pecados. Eu preciso olhar para a minha vida e mortificar cada um deles. O meu egoísmo, a minha idolatria, a minha incredulidade. Tudo isso são pecados. Então nós somos chamados para construir uma família bíblica, uma família que obedece às Escrituras, porque nós fomos criados para isso. Então durante essa peregrinação nós vamos construir uma família, nós vamos contrair matrimônio. E nós precisamos, a área 1, né, desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. A partir desse relacionamento íntimo com Deus, eu começo a entender que esse Jesus, ele não é um Deus intangível. Ele é um Deus que permeia, que penetra em cada uma das minhas áreas humanas. Na minha família, no meu casamento, ele me diz a maneira como eu devo tratar minha esposa, como eu devo tratar, como você deve tratar o seu marido. Ele diz a maneira como eu devo amar minha esposa, a maneira como eu devo conduzi-la. Ele diz a maneira como nós, eu e minha esposa, devemos criar os nossos filhos, a maneira como nós devemos exortá-los para que eles cumpram o propósito que Deus determinou para eles.
A maneira como nós devemos honrar os nossos pais, cuidar dos nossos pais, nos submeter a todas as autoridades. A maneira como nós devemos lidar com o nosso dinheiro. Você sabia que a Bíblia ela aborda mais a palavra dinheiro do que a própria palavra amor? Você sabia disso? Você sabia que a palavra praticamente mais proferida dessas três aqui que eu vou citar, amor, dinheiro e inferno, a palavra mais proferida na Bíblia é inferno, ou alguma coisa que se refere ao inferno. Depois é dinheiro e depois é amor. Percebe isso? Olha que ordem de importância Deus deu. Tamanha importância do dinheiro. O dinheiro é importante sim. E eu e você precisamos utilizá-lo para a glória de Deus. Não para esbanjar os nossos prazeres simplesmente. Não para satisfazer os desejos do nosso coração simplesmente. Eu não estou dizendo que você não possa ter uma bela casa, que você não possa ter uma casa de praia, que você não possa ter 3 carros na garagem. Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que você tem que utilizar esse dinheiro para a glória de Deus. Você tem que ofertar para o reino, você tem que apoiar a obra missionária, você tem que ajudar pessoas. Você é um mordomo dos seus recursos. Se Deus colocou muitos recursos na sua mão, através da sua inteligência, através do seu trabalho, através do seu esforço, através da sua capacidade de fazer dinheiro, maravilha. Só que você precisa utilizar esse dinheiro não só para o seu conforto, mas para ajudar pessoas, para glorificar a Deus, para o avanço do reino. Você precisa fazer uma manutenção da obra, da casa do Senhor. Você precisa apoiar pessoas que vão e vivem para pregar o Evangelho. O seu dinheiro, Deus diz exatamente como você deve utilizar o seu dinheiro. Deus diz como você deve utilizar o seu tempo de trabalho, o seu ofício profissional. De que forma você deve trabalhar? Diligente, com inteligência, com sabedoria. O livro de Provérbios ele nos ensina muitas coisas a respeito. A respeito da nossa vida profissional, da maneira como nós devemos trabalhar. Nos ensina da maneira como nós devemos construir riqueza, como a sabedoria pode ser posicionada para que eu e você possamos trabalhar de forma inteligente. Então, assim, é muito importante a gente ter essa consciência. Deus nos chamou para sermos peregrinos aqui nessa terra. E a nossa responsabilidade é crer nele, adquirir vida eterna. E a partir desse momento, crendo nele, mergulharmos, termos fome e sede por isso aqui, pelas Escrituras Sagradas. Quando nós mergulharmos na área 1, nós vamos entender como nós devemos construir uma vida abundante em todas as outras áreas. Porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Creia nele, pregue o Evangelho para os da sua casa, adquira a vida eterna por meio da fé em Cristo, por meio da crença de que Ele é o nosso Salvador e viva uma vida para a glória de Deus. Construa uma vida abundante em todas as áreas, para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós te oramos, gratos por esse dia. Eu te peço para que o Senhor abençoe e que essas palavras, Senhor Deus, sejam transformadoras para aquelas pessoas que viram essa live. Em nome de Jesus, nos abençoa aqui. Guarda cada uma dessas pessoas e suas famílias e que nós possamos cumprir o propósito para o qual o Senhor nos chamou. A glória do Teu nome, vivermos a semelhança de Cristo, pregarmos o Evangelho, Senhor Deus, para as pessoas que estão na nossa casa e também para os de fora e que nós possamos, Senhor Deus, construir uma vida abundante, entendendo o que o Senhor diz a respeito de todas as áreas da nossa vida. Que nós possamos viver uma vida diligente e uma vida que glorifique o Teu nome. Em nome de Jesus, amém. É isso. A gente está chegando aqui ao final de mais uma live da Área 1. Eu espero que você possa crescer muito nesses períodos e que amanhã a gente possa estar novamente juntos às 7 horas da manhã, tá bom? Cheiro no coração, até a próxima. Valeu!